Olá, seja bem-vindo mais uma vez a essa nova temporada de estudo da lição da Escola Sabatina, e é uma alegria tê-lo conosco nesse momento especial do estudo do livro de Deuteronômio. Como você já sabe, o nosso propósito nesse encontro é sempre irmos direto ao ponto. Não fazemos aqui um estudo da lição, nós fazemos uma revisão temática e apresentamos uma proposta de abordagem para a sua dinâmica com a unidade de ação. Então, o que nós vamos ver nessa semana é a lição número 1 e entender um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio, de maneira que a lição dessa semana é um prefácio ao livro. Vamos lá? Muito bem. Sempre lembrando a importância do verso para memorizar. Se você está observando aqui na tela, no canto superior direito, eu estou colocando o texto para memorizar, 1 João 4,8, e o verso: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse texto é bem conhecido, 1 João 4,8, existe até uma musicazinha sobre isso, mas a importância de nós focarmos esse verso áureo é apresentar para o aluno a condição para que se estabeleça uma aliança, um concerto. E a palavra-chave é pacto. Essa é a palavra-chave, de maneira assim, para o trimestre todo, vai ser a palavra pacto ou aliança, a palavra-chave da lição. O contexto histórico em que essas narrativas vão acontecer durante o trimestre é um momento em que a nação de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida. Então é importante você destacar isso. Primeiro, que vamos estar falando de pacto e de aliança. Segundo, que o contexto histórico era o momento que antecedia a entrada de Israel na Terra Prometida, depois dos 40 anos de jornada, ok? O que prefigura para nós um momento escatológico, uma aplicação. Então, é a verdade presente para Israel e a verdade presente para o nosso tempo como igreja. Então, nós vamos andar durante todo o trimestre nessa paralela, entendendo o que estava acontecendo no contexto e aplicando esse contexto para o nosso texto atual, para o nosso momento presente. Nós estamos vivendo nos momentos que antecedem a nossa entrada na Canaã celestial. Então, é importante nós considerarmos o pacto que Deus estabelece com o seu povo, essa aliança que não pode ser rompida, e que, caso haja rompimento, nós vamos entender que vai acontecer conosco o que aconteceu com Israel. Eles sofreram as consequências no seu período histórico, e nós vamos sofrer as consequências no nosso período escatológico, e eterno até. Então, vamos lá. 4 discursos permeiam o livro de Deuteronômio. Então, você pode chamar a atenção da sua unidade para isso. O que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus diz e o que Deus fará. Nós vamos estudar isso durante o trimestre. O capítulo 1 ao 4 fala da história. O capítulo 5 ao 28 sobre a lei estabelecida, que é a aliança. A maior parte do livro de Deuteronômio trata dessa aliança, desse concerto. Aí vamos para a parte final do livro, que trata do apelo e de uma reafirmação dessa aliança, uma lembrança, um reforço ao tema da aliança e ao seu conteúdo. Ok? Em linhas gerais, é isso que nós vamos estudar nesse trimestre. Agora, vamos ao nosso esboço. Para a lição dessa semana, a palavra-chave é amor. E o princípio fundamental, você pode destacar, porque é o tema da lição de domingo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Leia Deuteronômio 6, 4 a 9. E apresente esse texto para a sua unidade. É um texto extremamente importante para você centralizar o verso para memorizar, e que é uma abordagem do Novo Testamento, com o verso na abordagem do Antigo Testamento, que tem a ver também com o compromisso com o nosso Deus e com o nosso sentimento para com Ele de amor. De segunda a quinta é um apanhado histórico, então você não precisa se prender muito no dia a dia, mas você pode trabalhar a história a partir da queda e o dilúvio. Aí você fala do conceito da liberdade, o chamado de Abraão, que aconteceu depois da confusão da Torre de Babel. Então, vejam só, do caos, Deus estabelece um povo. Bem aí que Abraão é chamado para estabelecer uma aliança, um concerto com Deus. Depois, essa aliança é reafirmada anos depois, muitos anos depois, com Israel no Sinai. E ali se observa que a lei é ratificada com sangue.
Há um compromisso, uma aliança estabelecida no concerto com Deus e o seu povo. Finalmente, no passo seguinte, apostasia e punição. Há uma quebra de compromisso da parte de Israel e uma natural consequência da quebra desse compromisso. Finalize falando de bênçãos e maldições, no capítulo 27 e 28 de Deuteronômio. Agora, eu estou deixando para a lição, na parte final da lição, você perguntar se a obediência é central na Bíblia, o que é legalismo? E quais os paralelos de Israel com a igreja hoje? Essas duas perguntas elas são importantes. Primeiro, para você perceber o que essa unidade está entendendo a respeito do aspecto do legalismo, porque nós vamos falar muito de lei nesse trimestre, e é importante que você tenha uma compreensão a partir do aluno, do que ele pensa sobre isso, para você ir ajudando a quebrar alguns paradigmas na mente desse aluno, com relação, talvez, a alguns conceitos ligados à salvação. Mas isso nós vamos ver devagarzinho daqui para diante, tá? Toda semana eu vou terminar com uma pergunta, e é a mesma pergunta. Embora o tema seja diferente, eu vou terminar com a mesma pergunta. Qual era a verdade presente para Israel e qual a verdade presente para nós? Então, qual é o seu exercício agora? Descubra qual foi a verdade presente na lição dessa semana e faça aplicação para o tempo de hoje. Ok? Está preparado? Que Deus te abençoe e que te conceda a graça de fazer um bom estudo, uma boa revisão, lembrando que você precisa se colocar primeiramente na mão de Deus, peça a sabedoria dele, para que ele lhe guie nesse estudo, lhe instrua, que o Espírito Santo conduza você a uma perfeita unidade de compreensão e de ação diante daquilo que está sendo estudado, ok? Um grande abraço, até a próxima semana. E na próxima semana, observe aí, o tema trata da história de Moisés. A primeira semana, que nós acabamos de rever, é um panorama rápido sobre o livro e sobre a história, o contexto em que ele vai ser apresentado. Mas na segunda semana, na próxima semana, nós nos encontramos aqui direto ao ponto para falar da história de Moisés. Até lá, um grande abraço.